completas. Agora estamos aqui ao vivo pelo canal do YouTube Encontrando a Pérola. Compartilha esse episódio com suas amigas, com todas as pessoas, as tias, a mãe, a avó, porque hoje é muito especial o nosso episódio. Todos são, mas sempre eu convido mulheres, né, para entrevistar. Hoje eu fiz diferente e trouxe um homem que na sua visão masculina vai conversar com a gente sobre amor próprio, relacionamentos, visão espiritual também. Então eu acredito que vai ser muito legal. Estamos agora com o influenciador, empresário, fisioterapeuta, escritor do best-seller A Lista VIP de Deus, o Alexandre Noleto. Seja muito bem-vindo. É uma emoção muito grande entrevistar você. Já falei para você aqui, porque quantas vezes eu já recorri ao Instagram dele para ver os textos de amor próprio, sobre relacionamentos, como a mulher deveria se comportar. Você quase que fala mais para mulheres também. Quando você estava escrevendo seus textos, que agora ele está um pouco ausente, mas ele vai ter que voltar. Porque essa vida de empresário, ele tem uma missão, que é ter lá o Instagramzinho dele para nossas completas seguirem também. Segue lá, Alexandre Noleto, e seja muito bem-vindo. Muito obrigado, feliz de estar aqui com você. Você está sendo aí uma nova semente, quem sabe realmente volte a escrever mais. Eu creio que realmente é uma missão, é um dom que Deus me deu. Tem uma frase que diz: os dons não são meus, nem os talentos são seus. Mesmo que duvide os ateus, é tudo emprestado por Deus. Olha Então, assim, que ele lindo. me emprestou esse dom de ter uma sensibilidade mais aguçada, uma capacidade de fazer a leitura das pessoas e de escrever. E eu não posso enterrar esse tesouro. Não pode, você está proibido, porque a semente que Deus plantou dentro de você, depois ele vai lhe cobrar. Alexandre, o que é que você fez com aquela semente? É verdade. Você vai ter que entregar isso para ele de volta. Entregue para o mundo, que o mundo precisa de você. E hoje eu acho que eu pouco vou perguntar. Acho que a gente tem tanto para ouvir deste rapaz, que eu acho que ele vai aqui desenrolar o livro dele todinho para nós e nos explique como que é a lista VIP de Deus. Na verdade você está na lista VIP de Deus. Você está na lista VIP de Deus. Porque quando eu comecei a escrever, já fazem aí 6, 7 anos que eu estou nessa jornada de escrever, de colocar minhas poesias, minhas mensagens nas redes sociais. Um dos meus principais temas era o amor próprio. Aí depois passou a ser o amor de forma geral. E depois eu resumi tudo em maturidade afetiva. Foi quando eu descobri realmente, depois de muito tempo, inclusive com as minhas experiências, que não só mulher como homem, nós temos realmente uma carência afetiva muito grande, que é orgânica e que a gente tem que controlar, e que talvez essa carência seja um dos principais motivos para que a gente tenha dificuldade nos nossos relacionamentos, e principalmente relacionamentos afetivos. Então, na época, quando eu escrevia... Afetivos que você fala, homem e mulher, amorosos. Sim. Ou todos os tipos Quando eu falo afetivo, eu quero me referir mais a relacionamentos amorosos mesmo. Amorosos, né? Sobretudo namoro, noivado, casamento, né? Mas, para todo relacionamento, nós temos que controlar nossas carências afetivas, nossas imaturidades afetivas, as nossas inclinações para ser egoísta, para ter uma necessidade exagerada de querer ser amado, de querer ser validado, de querer ser visto, de querer ser elogiado, a nossa soberba, o nosso orgulho. Tudo isso é uma inclinação que a gente tem natural e que a gente tem todos os dias que, ao acordar, que controlar, para que a gente possa, na verdade, passar dessa necessidade de ser amado para amar. Nós estamos aqui, na verdade, para amar. E amar não no sentido afetivo, mas no sentido de servir. Quando eu falo em amor, eu falo em caridade. Então, caridade para qualquer pessoa, não somente a pessoa pobre, mas a caridade física, material, e a caridade também espiritual. E a caridade espiritual, o amor, exatamente são as obras. Compreensão, a compaixão, você perdoar, você controlar as suas más inclinações. Tudo isso faz parte desse amor. Alexandre, você me deu um gancho muito bom nessa sua apresentação, e eu quero começar
te perguntando o que você acha, como que você traduziria o que é o amor. Então, o amor é caridade. Para mim, a forma. Mas o amor entre um homem e uma mulher, que a gente vai falar mais disso Sim, aqui, e eu vou levar muito para o lado da. Quero que a gente converse bastante sobre realmente o amor próprio. Por que que eu quero que eu tô falando assim? Porque eu convivo e vivo isso no meu dia a dia. O meu Instagram, ele é voltado para mulheres. E qual que é? Eu vejo duas grandes necessidades em toda mulher que me procura. É a validação amorosa sim. e a sustentação espiritual. Existem E alguns termos que nós temos que, para poder, inclusive, buscar realmente a nossa felicidade e ser feliz, que a gente tem que entender melhor. Eu considero, depois de tantos estudos e tantas vivências, que amor próprio, na verdade, eu troco por dignidade. muito bom. Então, assim, quando eu penso em amor próprio, no sentido de eu tenho que me amar, eu tenho que me empoderar, eu tenho que me curtir, tudo isso é um movimento autocentrado, é um movimento que ele te inclina a ser egoísta. E o amor, quando você coloca ele nesse sentido, de fora para dentro, ele não vai te fazer feliz. Eu sempre digo que amar é melhor do que ser amado. E aí é que vem a ideia do conceito. Então, você me pergunta, mas eu quero falar para o meu público que precisa, digamos, de fortalecer o seu amor próprio. Você tem que fortalecer a sua dignidade. Dentro de um relacionamento existe um limite, e esse limite chama-se dignidade. O que é dignidade? É a sua honra. Nossa, É o, você arrasou. Eu é penso o isso também. respeito limítrofe que a pessoa tem que ter Por perante você. você. O que é que vai faltar com respeito? É a indiferença, por exemplo, a agressão física, a agressão emocional, moral, isso falta com Silêncio. respeito. A indiferença, o silêncio. A traição é uma falta de respeito, mas nem mesmo a traição É é capaz de acabar um amor. exatamente. É, A concordo. traição não é você não tem que ter tolerância zero para a traição. Você tem que ter tolerância zero para quando invade totalmente a sua dignidade, que aí é que vem Exato. a agressão, a indiferença sobretudo isso. Então é a partir disso, é desse ponto que você tem que realmente entender para que você consiga mudar os seus hábitos. A mulher que fica, ou o homem, isso vale para qualquer ser Qualquer humano, pessoa. de frente para o espelho, dizendo: eu me amo, eu me curto, eu sou maravilhoso, eu sou maravilhosa, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano, isso não vai dar conta de fazer essa pessoa feliz. Não faz, porque o que faz a pessoa feliz, o que causa regozijo no peito, é o amor que você coloca ele, transforma ele em obras, em serviço para o outro. Então, amar o outro realmente. E amar o outro, na verdade, quando eu digo que não é o amor afetivo, é a caridade. Porque eu sou cheio de precariedades. Eu sou egoísta. Pelo menos a minha inclinação é de ser egoísta, é de fazer as coisas erradas, é de ser soberba, vaidoso, é de querer que me amem, é de querer que me façam feliz, mas isso é uma má inclinação. Isso não vai me fazer feliz. Isso é coisa, na verdade, de quem é carente afetivamente, de quem é imaturo. É mais de criança mesmo, adolescente. Nós, maduros, temos que entender que nós temos essas precariedades, controlar elas e rejeitar e buscar as virtudes, que é justamente o amor, a beleza, a bondade, a verdade e, sobretudo, existe uma frase que diz: mais vale as mãos que fazem do que os lábios que rezam. Então, sobretudo, fazer pelo outro. Eu entender a sua precariedade, eu ter misericórdia por você, por exemplo. Que é misericórdia? Você é cheio de misérias, eu também. Então, córdia é de coração. É eu ter compaixão
compreensão por suas misérias. Aí eu começo a entender que você tem suas imaturidades, que eu tenho que te compreender. Então eu estou me doando para você. O amor no sentido de ser vela para o outro. Se desgastar, às vezes até se abandonar pelo outro. Certo? E você do mesmo jeito para comigo. Se Aí isso se acontecer, completam. se completa. E Alexandre, tem uma música do Fábio Júnior que eu sempre gostei muito dessa música e por muito tempo na minha vida eu imaginei que isso existisse. Hoje eu tenho absoluta certeza que isso não existe e que você, tipo assim, Alma Gêmea, a música do Fábio Júnior que eu tô falando. Eu até gosto dessa música e canto essa música, mas pra mim hoje ela é só uma música que você canta e passa. Ela não é uma verdade. Alma gêmea, duas metades da laranja que se completam. Hoje, o que é que eu acredito? Que você precisa estar bem, que você precisa estar inteiro para você ser inteiro com outra pessoa. Entende? Que não existe essa alma gêmea, essas duas metades que vão se completar tanto. Eu não sei se eu estou correta ou não, mas às vezes quero que você me diga, como mais experiente e estudioso nessa área. Eu acho que quando a gente atinge uma certa maturidade emocional, que eu acredito que isso não tem a ver com idade, eu já vi pessoas com mais de 60 anos que eu olho e digo, meu Deus, que atitude de criança. Não amadureceu emocionalmente, ainda precisa estar todo o tempo sendo validado por amigos, por quem quer que seja que para ele é importante. Mas o que que eu quero te dizer com isso? Eu acho que a gente tem que ir nos enchendo, sabendo o que que a gente gosta de fazer, hobbies, e que a nossa dependência de amor não seja o outro. Porque senão a gente vai ficar sempre buscando algo que você não vai poder me dar. Olha só, você tocou em alguns pontos. Um é esse último que você falou. De fato, a gente tem que buscar a nossa identidade. Isso. Saber e a nossa identidade é muito simples. Qual é a minha identidade? Eu sou alguém escolhido por Deus. Eu sou Eu filha de sou Deus. precioso aos olhos dele. Precioso, tenho Preciosos. características boas. E somos escolhidos de fato. Somos escolhidos de fato. Muita gente queria estar aqui agora, com saúde, inclusive falando, inclusive vivo. Né? Verdade. Então somos escolhidos. A partir daí você sabe que você tem uma identidade, que você é escolhido por quem realmente importa e você é amado por quem importa. Então você não tem mais necessidade de buscar ser amado. Agora, e a partir daí você se conhecer. A sua essência, saber as suas mazelas e controlar tudo isso. O principal o segredo é controlar as suas más inclinações. Essa necessidade de ser amado. Isso. Agora, quando você fala... Porque aí você vai saber, aqui eu tô sendo carente e aqui tá faltando respeito com a minha dignidade mesmo. O limite exatamente, o limite Né? de você reconhecer se você está sendo carente ou não é quando atinge a sua dignidade. Por isso que você não tem que pensar muito em amor próprio. Tem que pensar em amor próprio no sentido de se cuidar. A melhor forma de você amar o outro é se cuidando. É se cuidando também. Hoje eu acredito verdadeiramente nisso, porque eu vejo um movimento feminista que eu sou absolutamente contra, que é a mulher se empoderar. Eu acho essa palavra empoderar igual relação tóxica. Eu um pouco abusei isso. Porque a mulher quer ser empoderada, como se esse empoderamento ela fosse conseguir alguma coisa. Eu acredito que o empoderamento verdadeiro é o do Espírito Santo de Deus, é de Jesus no nosso coração, e assim você consegue ser uma mulher feminina, uma mulher que vai atrair os olhares sem que você precise estar com esse blazer, salto alto, olha, eu estou empoderada, eu tenho dinheiro. Eu acho, inclusive, que essa inversão de papéis, não sei se eu estou correta, da mulher querer tanta energia masculina, buscar tanto esse ritmo tão frenético, tem atrapalhado um pouco as famílias, entendeu? Sem dúvida. Você falou na comentário passado sobre a alma gêmea. Eu vou aqui, me permita dizer que existe alma gêmea e existe amor à primeira vista. Existe amor, pois eu não acredito no amor à primeira vista. Eu sou o exemplo disso. Sério? Eu conheci a minha esposa com 12 anos de idade e ela também com 12 anos. Novinho. No dia que eu a conheci, eu já comecei a namorar com ela. Não é história romântica, é verdade pura. Não é os romances que eu via quando eu era criança que eu criei meu príncipe na minha cabeça. É verdade, né, Alexandre? É pura verdade. Meninas, existe solução. Nós temos hoje mais de 30 anos de relacionamento. Que lindo. Nós namoramos desde os 12 anos. Eu a vi, no mesmo dia que eu a vi. No mesmo dia que eu a vi, eu já comecei a namorar com ela. E qual era a tua idade
idade? 12 anos. Todos os dois? Ela também tinha 12 anos. Gente, você Nós começaram namoramos cedo demais. cedo. Mas hoje tá mais cedo ainda. Não, eu tenho uma filha de 13 anos, eu nem imagino essa menina namorando Eu ainda. namorei com um ano escondido, viu? É bom você dar uma investigada que pode ser que já exista. Mas olha, Eu namorei escondido, mas com 14, não é possível que com 13. eu namorei 12, um ano vai matar escondido com ela, sério. E aí ela, depois de um ano, a mãe descobriu. A minha mãe contou pra mãe dela. Nós éramos As vizinhos. mães contaram. É porque nós éramos vizinhos. Sabendo. Sabendo que meu filho tá namorando com a Acontecendo alguma sua. coisa aí. Então, assim, mas por que que existe amor à primeira vista? Existe uma Explique, lógica eu por essa isso. eu não acredito. E por que existe alma gêmea? Acredita no teu caso aqui. Mas no meu caso, ele pode ser real para outras pessoas. Porque o amor, ele é uma construção. O amor, ele não vem com uma maturidade. O amor não se ganha, a maturidade não se ganha. O amor se aprende, a maturidade se aprende. Por isso que não depende da idade. Eu tenho que me decidir por amar aquela pessoa. É um esforço. O amor, exige um movimento. Eu não consigo amar sem movimento. Por isso que tem uma frase que diz do meu grande, inclusive, mentor, pastor, Padre Tony, que fala: quem ama não tem sossego. É verdade. Então, se você não tem mesmo. se você tá tendo sossego, se a sua não vida tá tá amando calma ninguém. demais, não tá amando ninguém. Ah, não, o coração tá frio. Tá frio, porque você tá, às vezes até tá buscando se amar, e mesmo assim você tá infeliz e tá desassossegado, né? Tá. Mas assim, quando você realmente decide por amar, você vai enfrentar justamente as mazelas daquele outro. Então você entender o ritmo entender dele. o Aí se ritmo. você ama, você vai querer ajeitar, porque você ama aquela pessoa, não é assim, não? Você vai compreender. Ajeitar que eu tô querendo dizer assim. Ele gosta. Um exemplo. Fulaninho gosta de macarrão com sardinha. Eu amo macarrão com sardinha. Pô, eu vou fazer hoje um macarrão com Muito sardinha bem. pra ele, porque ele ama esse Muito macarrão bem. com sardinha. Eu Exatamente. tô construindo Muito nesse bem. meu banquinho Servindo. do coração Você tá os servindo. créditos, Você tá servindo. né? É como eu acredito que seja como uma conta bancária. Eu comparo na minha cabeça assim, é uma conta bancária. Você tem que ter créditos maiores do que tem que estar no azul, porque se estiver no vermelho, Mas esses créditos não são para ele. Para que você depois diga assim: olha, eu tô cheio de crédito, então assim, e você não me ama. Não. A sua obrigação é de amar. Seus créditos estão para Deus. Por isso é que a salvação ela é individual. Você não vai conseguir salvar o seu esposo e nem a sua esposa. A esposa vai salvar o seu marido. pois é. Essa Você parte a gente tá tem que fazendo. conversar sobre É isso. por isso que você tem que amar, muitas vezes, olhando para o seu cônjuge e enxergando a face de Cristo. Porque muitas vezes, Mas olhando isso, para ele, muitas vezes, somente você não vai humanamente, conseguir. muitas vezes isso não é tão simples e tão fácil. Não é por Aí isso, tem que ter os créditozinhos, né? Vale a pena por isso, vale a pena por aquilo. Esses são os créditos só que vale eu a tô te pena por falando. uma coisa, porque a gente está buscando o céu. Por isso é que Mas aqui tu já tá falando sobre casamento, Eu estou falando de relacionamento. de modo geral. Quem estiver namorando já tem que olhar para aquela pessoa como se fosse o marido. Tu acha? Claro. Uma menina de 12, 13 anos, não falando do Alexandre com a esposa, ela não pode estar olhando pra ele como se fosse o marido. Não, mas ela tem que enxergar nele sempre Um potencial. um potencial e ela tem que enxergar nele é por isso que a coisa é complexa. Ela tem que enxergar nele a figura do pai dela. Se ele for um bom esposo, ela tem que querer alguém, e isso é intuitivo. Ela vai querer intuitivamente alguém parecido com o pai. Por isso que existem modelagens, inclusive também. Quando o pai não é uma figura forte, quando há inversões de valores, como você acabou de papéis, como você acabou de falar, Eu acho que a tá mulher existindo. empoderada querendo ser, na verdade, o O homem, homem da casa. e o homem afeminado, o homem muito mais vulnerável, muito mais omisso, Falou em omissão, eu lembrei de uma palestra que eu assisti, a mulher falando que existe a síndrome do Adão. Eu achei super interessante, me chamou a atenção. Eu digo, síndrome do Adão. O que é a síndrome do Adão? Adão foi omisso para Eva, né? Eva, ela... foi covarde, né? Covarde. Mas ela usou Mas os assim, homens são omissos e covardes. omissa. Ela Os homens que eu comparou. digo assim, os homens dessa geração, em geral, são omissos e covardes.
Hoje em dia, Alexandre, não tem mais o romantismo. Hoje em dia não tem mais aquele galanteio, aquela conquista. Os homens estão achando que porque as mulheres estão tomando a É frente. porque as mulheres estão invertendo os papéis. É isso que eu As falo. mulheres não estão deixando ser Não conquistadas. deixam. Elas estão buscando Toma a conquistar. frente, dá em cima do cara até ele querer, ou ele não querer, aí sofre porque ele não quis. E ao contrário, o homem já está passivo demais, somente Esperando, demais. porque Teresina, por exemplo, é um mulherio terrível. Quando você fala mas desde quando namora tem que olhar, tem, porque é nessa hora Sim, que agora você explica percebe os isso aí. sinais. Vamos falar pra quem tá namorando. Os casados, eles têm que fazer tudo pro casamento dar certo mesmo. Quando você Mas- casa, você não é casar para casar e achar que aquilo vai dar certo. É fazer de tudo para Pra que dê dar certo. certo. Não tem outra alternativa, Não tem na minha visão. Casamento não tem o plano B. E se existir o plano B, tem que investigar e ver o que tá acontecendo, né? A única, na verdade, ressalva nessa história de fazer de tudo para que dê certo é exatamente quando fere a dignidade. É quando vem, por exemplo, abuso moral, abuso físico, emocional e a violência física. Isso é tolerância, na minha opinião, zero. Você continua amando aquela pessoa, você perdoa, inclusive, porque o perdão é para você e não para ela, mas você perdoa e continua amando à distância. Porque aí você está E se amar à protegendo. distância não é tão fácil e nem tão simples assim, né? Aí vem o sofrimento. O aí amar à vem tantas distância é muito coisas. mais trabalhar o seu perdão para que você perdoar a ponto de você deixar de sentir a dor, mas não tanto para que não deixe de esquecer. Né? Você não pode esquecer. Eu vi até, Alexandre, uma pessoa dizendo que perdão é o seguinte: você não tem amnésia, você se lembra. Mas Exatamente. aquilo já não te dói. Não dói. Com aquela intensidade de quando ocorreu. Aos poucos, aquela dor vai se desfazendo até que você consegue um dia ver aquela situação de uma forma tão clara e ver, tudo bem. O gesto mais nobre de amor, quando eu digo amor e caridade mesmo, é o perdão. Ele é o mais difícil. É muito difícil. É o mais né? difícil. É muito Porque é o mais difícil. Por isso que é o mais nobre. Então, assim, os namorados, você já tem que olhar para a sua namorada e a namorada para o namorado observando os sinais. Qual é o comportamento? O homem é aquele cara que cuida. O homem é aquele cara que demonstra proatividade, que tem iniciativa de te proteger, né? de se colocar à frente de você, de tomar as decisões. Esse é o homem e é o papel do homem para casar. Homem para casar. E ele é um cara que se mostra transparente, leal. Eu não vou nem dizer fiel, porque às vezes a imaturidade faz você escorregar aqui e acolá. Mas ele demonstra que melhora ao longo dos dias. A mulher é aquela... interesse em melhorar também, Exato, né? o interesse Porque às em melhorar. vezes você conversa, aí você diz, não tô gostando disso e daquilo. Aí Exatamente. você vê o interesse daquela pessoa, pois eu vou melhorar O esforço, isso, exato. eu tô fazendo um esforço para essa relação dar Exato. certo. Aí o banquinho vai aumentando os Vai créditos. aumentando os créditos. Aí você vê, poxa, ele tá fazendo o que pode. É porque ele tem um desvio, bem aqui, eu vou dar um perdãozinho para isso Às aqui. vezes é o temperamento, Né? às vezes realmente Porque a eu também não imaturidade. sou perfeita. A gente tem que ver que a gente tem também nossos defeitos. Nós né? temos várias misérias, né? Nós temos várias realmente imperfeições. E a mulher para casar? A mulher para casar é aquela mulher que respeita também o namorado no sentido de respeitar os papéis. É uma mulher que se deixa ser cuidada, é uma mulher que não busca ser mais poderosa ou empoderada do que o homem, mas ao mesmo tempo ela é uma mulher que orienta, é uma mulher que ao mesmo tempo aconselha, né? E principalmente é aquela mulher que busca também fazer aquele namorado dela feliz nos quesitos que ele deseja, que ele gosta, né? No sentido de agradar realmente aquela pessoa. Então, assim, não é aquela mulher que, na verdade, está o tempo todo buscando que ele tem que me amar. Vou fazer isso e isso para ele me amar. Eu acho que faz afastar. É aquela que reclama, é aquela que passa Essa mulher, na verdade, ela é uma mulher que está com uma carência afetiva muito alta. É uma mulher que não está realmente, digamos assim, amadurecida. Então, pode ser que ela se decida por amadurecer, que a maturidade se aprende,
e aí ela se torne alguém interessante para você casar. Mas se essas características de carência afetiva, de demonstrar um certo egoísmo, de estar sempre cobrando, permanecerem, ela não é uma mulher para casar. Ela tem que ser uma mulher madura, sábia, se coloca, orienta, se posiciona, inclusive o posicionamento da mulher que muitas vezes não se posiciona na época do namoro, na época do noivado, achando que o marido vai Mudar. o possível marido vai mudar, E não muda, muda. e quando ela vai querer se posicionar, já é tarde demais, não tem como mais se posicionar. Então, a mulher que se posiciona na hora certa, na época de namoro, é também uma mulher interessante para casar. Você percebe que ela tem um brio, ela tem uma nobreza, porque você percebe que ela respeita a própria dignidade dela. Mas, ao mesmo tempo, ela não tem uma carência excessiva de querer ser amada o tempo todo. Ela busca, na verdade, o entendimento e também fazer o cônjuge ou o parceiro feliz. Complexo, né? É complexo. É bem complexo. Mas tudo, Euca, parte da nossa decisão, primeiro, de reconhecer as nossas mazelas e de buscar rejeitar essas mazelas diariamente, porque é um chamamento diário, e buscar, na verdade, as nossas virtudes. Buscar a bondade, ser bom, buscar o serviço, buscar a beleza, encontrar a beleza até no sofrimento. Saber que amar não te traz sossego, na verdade. Gostei dessa frase. O Amar não te traz sossego. não te traz sossego. E se trouxer sossego, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porém, é tão interessante que amar tem alguma coisa. Você não está amando, na verdade. Tá errado, tá Porque tudo quieto. trocar fralda de criança, você tira quem já teve filho ou tem, Eu sabe tenho 2. que esse é o amor genuíno, É. né? Então, trocar fralda de madrugada, por exemplo, não é bom. Não. Limpar cocô de menino De madrugada. não, de madrugada com sono, sono. levar para uma urgência médica quando tá dodói, É. não é bom. Aí, por isso que eu falo, o amor não é lindo, mas o resultado desse amor é lindo. Compensa. Quando você vê o meu caso, eu não acredito em amor à primeira vista e nem em alma gêmea. Eu considero que o meu caso é um amor à primeira vista e ela é minha alma gêmea. Pois Mas, tu teve muita sorte. Os Não, dois, mas eu dos tive- 12 anos estão casados. mas durante esses 30 anos, Teve nós perrengue. terminamos. Eu Teve namorei perrengue. com ela várias vezes, eu noivei 2 vezes, porque a gente terminou o noivado, e eu separei dela e voltei. Separaram? 2 qual- anos separados. 2 anos. Dois Não, anos. agora eu quero saber essa história toda. Então, Quero saber do Pessoal, começo. Conta logo. o final do amor ele é lindo, mas o amor em si é desassossegado. Mas ele é recompensador, como você falou, né? Ele é o que vai te fazer realmente ter a tua redenção, né? É o que nós estamos buscando aqui nessa vida. É a nossa redenção. É meio que, digamos assim, enterrar todas as nossas mazelas e buscar as virtudes e fazer com que a gente diminua cada vez mais e Deus cresça e apareça mais do que nós. Esse é o nosso principal É o objetivo. grande desafio, É né? o grande desafio, É o grande porque é o desafio. céu. Agora me conta como que foi esse retorno. Não, primeiro separaram. Você sofreu, ela sofreu, aquela coisa toda. Olha, eu sou de uma família que o casamento é muito tradicional mesmo. Não tem muitas separações, né? Hoje em dia você vê muitas separações, né? É horrível. Quando a gente encontra uma pessoa, tem até medo de perguntar, cadê fulano? É, Às vezes já porque- tá... Ou então você toma um susto, já tá, Exato. meu Deus, já tá com Exato. outro. Eu conheço E é tudo muito rápido, é uma queimação Muito de rápido. etapa. É porque realmente é a busca de ser feliz. Nós não estamos aqui para buscar ser feliz. Isso é meio duro. Nós estamos buscando aqui, na verdade, é fazer o outro feliz. E aí é que tá. Quando você faz o outro feliz e busca fazer o outro feliz, você está amando. E amar é melhor que ser amado. Você chega num Mas nível... entenda, não pode ferir a dignidade, que ele já Não pode explicou. ferir a dignidade. Que é bem aqui o ponto, porque tem até um livro, Mulheres que Amam Demais. Tem um movimento aqui no Brasil, Mulheres que Amam Demais. Tem mulheres que amam tanto que se submetem a qualquer situação por este amor. Não é disso que tu tá falando. Não, porque aí eu não considero amor. Eu É. já considero uma tentativa de se submeter para ser amado, para ser validado. Isso. Então, o amor excessivo, na verdade, é uma fuga, é uma maquiagem ali de um amor para ela ser aceita pelo parceiro. O amor real, ele é gratuito.
ele é benevolente, Isso, ele é um gratuito. amor altruísta, ele Você não não quer nada em precisa estar troca. pedindo, né? Não pede e nem quer retorno, nem quer retribuição. Se tiver reciprocidade, ela tem que ser natural. E vem. Natural. Mesmo que não venha do seu parceiro, mas esse amor que você está doando a ele vem de algum outro lugar. E sobretudo de Deus. Porque, na verdade, a salvação ela é individual. Isso que é. Você não pode perder essa base, né? Esse fio condutor. É sempre um pé na realidade e um olhar para a eternidade. Por que eu tenho que olhar para o céu? Porque o material não dá conta, em algum momento, ele não dá conta de fazer a gente trazer a nossa paz. Eu digo, olha, você não tem que buscar a felicidade, você tem que buscar a paz. Porque a paz é melhor do que ser feliz, é melhor do que estar feliz quando você está em paz. Na Bíblia até diz, né, que a paz do nosso coração é a resposta das nossas dúvidas, né? Quando você toma uma decisão que seu coração está em paz, está tranquilo, é Sim. porque é da vontade de Deus. E quando aquilo não te traz angústia, uma situação que te traz muita inquietude, pode ir atrás que tem alguma coisa que não está bem legal, não está batendo, né? É verdade. Então, assim, esse o fio condutor que todos nós temos que usar para que a gente não caia em ciladas e a gente não confunda e acabe, digamos assim, tendo atitudes que são atitudes de total imaturidade. Alexandre, me diz uma coisa, como que a mulher se permite ser cuidada? Como é se permitir ser cuidada? Você falou ainda há pouco. Olha, quando você me pergunta o que houve no seu relacionamento, que você separou... Não quero saber o que houve, não. Eu quero saber a volta, porque essa volta que chamou a atenção depois de 2 anos. Mas é isso que acontece. O que houve eu não quero saber. Mas o que houve justamente faz a volta igual a... Eu achei bonito foi o voltar depois de 2 anos. Mas é voltaram, que tá. Por aí que eu que achei separou? romântico. É romântico, mas Achei romântico. mas ele é racional. O amor, ele não é. O romantismo do amor está no final. Mas durante a jornada do amor não há romantismo. Pelo contrário. Eu sempre cito esse exemplo. Limpar cocô de menino não é romântico. Não é mesmo, não. É bonitinho, o meninozinho depois limpinho. Todo A bonitinho, cheiroso pra vovó, mas tá lindo. Exatamente. A minha esposa, por isso que eu digo, o racional, ele tem... inclusive, eu até brinco, né? A mulher, quando eu falo de relacionamento, e para os namorados, inclusive, ela tem 3 corações, a mulher. Olha aí, moça. Eita! Um coração é a alma, o outro coração é esse aqui que nós já conhecemos, e o terceiro coração é a pepeca. Eita, o negócio agora jogou pesado. Jogou pesado! Conta Então, tudo desses 3 corações. Quero saber. Você começou... O erro maior das mulheres, aqui falando para elas, é entregar esse terceiro coração primeiro do que os outros 2. Antes da hora. Exatamente. Eita, então, agora o primeiro coração que tem que ser assim, olha, eu vou te entregar esse meu coração, é a alma. É a alma. Porque ela é o racional, é o que está ali, na verdade, sóbrio para saber ter lucidez e saber assim, olha, vale a pena eu entregar. Eu vim entregar para essa pessoa. É isso que está acontecendo, que eu vejo muito agora. Todo mundo tá querendo só esse terceiro coração aí e não tá se importando com os outros. E depois o sofrimento vem. E aí o interesse do cara já passou, porque homem é muito, né, instintivo sexualmente. Todos nós somos mas o homem inclinados. O homem é mais, o homem é mais. O homem é mais. Né? Então, assim, esse é o pior dos corações no sentido dele. Ele é o melhor, porque estão buscando... Quando já é a coroa. O troféu, a coroa. Mas tá ele não raciocina nada. Então, o único coração que raciocina mais é a alma. O segundo, que é esse aqui, né? Ele é um pouco mais vulnerável, é muito emocional, então pode tomar decisões erradas. É enganoso. E a palavra já diz a Bíblia, o nosso coração é enganoso. Exatamente. Agora, mas o terceiro coração, quase que eu cometi um ato falho. Mas a tua mulher quando vê eu incorporo tanto o personagem, né? O personagem feminino. Exato, que tu já tá no nosso coração. Mas a vossa Pepeca, ela é... Adorando esse contexto. Ela não pensa. Então, não, assim... É totalmente doidinha. Ela vai fazer bobagem. Doidinha então deixa né? Deixa pra entregar ela. Doidinha, você vai entregar ela depois. Então, quem não... Até a frase minha, acho que tá nesse livro. Quem não te conquista a alma não merece te tocar. Ótimo.
Perfeito. Então, assim, E hoje em dia tá se queimando muitas etapas, né? A gente vê uma queimação de etapa muito grande. Eu tenho uma amiga que ela é ginecologista, é uma amiga muito íntima. E ela me disse que fica horrorizada em ver no consultório as meninas muito, muito novas, né? Muito novinhas, que já não são virgens, que já têm relação sexual com o namorado, que isso tá tudo muito natural, e que até um dia desse, Alexandre, não era tão natural, não é? A coisa não era tão não. banalizada desse jeito. E você pode observar que os casamentos duravam mais, os homens tinham mais respeito. Essa é a minha visão, né? As mulheres tinham mais tolerância, as coisas eram diferentes. A minha família é muito tradicional e dentro de todas as pessoas assim da minha família, eu vejo assim, uma diferença tão grande do que hoje eu vejo que meus filhos estão vivendo e vão viver. Isso me preocupa tanto, sabe? Eu tenho uma menina de 13 anos, eu me preocupo muito Sim. porque ela é tão sensível. O sonho dela é se casar. O sonho dela é ter um casamento. Você precisa ver como ela já tem toda a programação de vida dela, o nome dos filhos e tudo. Eu digo, minha filha, entregue para Deus esse seu sonho. Você não precisa estar programando isso agora. Pode demorar tanto. Não, mas se prepare, eu vou casar muito cedo. Eu vou casar muito cedo. A senhora aceita? Se for um homem bom, minha filha, por que não? Vou aceitar. Mas o que que eu vejo também? Que isso é tudo por conta das novelinhas, são as amiguinhas que só conversam sobre isso. É tudo muito, como é que eu digo a palavra? Muito precoce. Sim, é verdade. Acho Aí o que terceiro coração aí fica, o terceiro coração fica à ele deriva, fala mais alto, né? fica à Ele fica deriva, vulnerável. né? Eu acho que você está correta quando você orienta sua filha e ao mesmo tempo se preocupa. É preocupante. Eu também tenho uma de 11, tenho uma outra de 5. Na verdade, lá em casa eu vivo entre as mulheres. Que São a bom, minha esposa e mais duas pequenas, né? que bom. Então, Tá assim, bem acompanhado. Eu acho que a mulher é a paz assim do mundo, né? Mulher é uma coisa muito eu boa. sou suspeito, eu gosto. Eu É gosto bom. porque eu acho a mulher, eu considero a mulher uma consultora. A mulher ela é a melhor pessoa para que você a consulte. Ela tenha realmente uma mansidão e uma lucidez, muitas vezes até realmente maturidade mesmo, em geral, mais do que do que nós homens. E assim, nós somos um pouco mais impetuosos, né? É. Acho que por conta realmente É dos o preto no hormônios, branco, é aquela a gente coisa é muito muito, 2 mais 2 é 4. A mulher já muito vai, calma pragmático. aí, que esse 2 pode entortar um Exato. pouquinho, esse 4 pode não ser tão Exato. reto, né? É mais ou A menos assim. sabedoria da mulher, ela é um dom, né? Ela é um É. dom. Então, homens, né, nós temos que realmente, digamos assim, respeitar isso daí. Eu respeito Sim, aí muito. como ser uma mulher cuidada, eu quero aprender. Como se deixar Então, como cuidar se por deixar um coisar, homem. que eu ia dizer. Isso passa pelo meu relacionamento, né? Eu acabei separando e minha Não família, quero o motivo, só quero o a minha final, só família, quero o romance. a minha família, não vou falar só de romance. Oh, meu Deus, eu Eu, querendo saber como foi a volta, o que que tu Não, fez não pra tu adianta, o voltar. sofrimento é fibra da vida. Não, é Você a que é fibra, uma, mas a gente quer saber do romance você, um pouquinho, não é, completas? Queremos. o romance está aqui em pessoa. O meu relacionamento é um romance, é um puro romance. Oh, que Mas lindo! Eita, como é o nome dela? o Parabéns pra nome dela, ti! o nome dela é Welina Noleto. O Helena Noleto, parabéns para você. Você é a alma gêmea do Alexandre Noleto. Foi amor à primeira vista. E o amor, ele Exatamente. disse que tá aqui todinho só para você. E ela, na verdade, mais do que tudo isso, ela é meu elevador para me levar ao céu. Mulher, tu é poderosa. De marcar uma conversa Ela contigo. é Como é o poderosa. é? Welina. O Helena, eu quero uma É conversa. diferente, não é igual? Gente do É diferente igual o Instagram. Não, seu. mas o meu nome é diferente demais. Eu não posso falar de nome diferente. Por isso, ó, minha filha Maria, super simples. E povo do Instagram, vocês estão vendo o poder da Welina? Mulherada, reunião com a Welina. Todo mundo Olha, vamos patrocinar a Welina para nos ensinar muitas vamos. coisas. Depois a gente combina Fazer um podcast fazer um só com podcast ela. com um casal. Olha aí que top. Se eu soubesse dessa história toda, Mas você vai conhecê-la. Inclusive, ela, eu já tinha era chamado, por a favor, traga a Welina, esposa, traga os filhos e venha contar para nós como foi tudo ela é isso. mais reservada, tem que convencê-la um pouco. Então deixa. Mas assim, ela nem sempre foi essa mulher madura e virtuosa. Mas a Welina, Com aprendizado. com aprendizado. Nós separamos Que por lindo. imaturidade. Não tem nada muito grave, mas E separamos. acontece, e acontece. Acontece.
E assim, o nosso propósito, o meu propósito de ser um marido, um esposo, e de querer realmente amar a Wellina pro resto da vida, ela era tão forte que eu. Olha que lindo que ele tá falando, que é isso que eu não vejo. Bem aqui, por isso que eu tô te cortando, sendo mal Pode ficar à educada. vontade. O teu propósito em ser um marido e de Sim. ficar com ela pro resto da vida era tão grande Exato. que Que eu me inquietei durante 2 anos estando separado. Eu não me conformava em nem. Eu tinha vergonha de dizer que era divorciado. Por quê? Porque lembra do. é o que que tu fez por essa mulher. Lembra do Tanto que desassossego? ela venha, meu amor, Não, corra pra sua o casa. bom, na verdade, é que Deus Volte, Deus o foi tão vinho já bom. tá no ponto. Foi quase isso, mas Deus foi tão bom que também inquietou ela. E deu a ela uma, digamos assim, uma prudência para que ela também não chutasse o balde, vamos dizer assim, Que e bom. buscasse outros relacionamentos Que e tal. bom. Eu também não. E aí, isso permitiu para que a gente tivesse 2 anos de, digamos assim, de sofrimento, e que esse sofrimento nos amadureceu e nos fez E tocar e dizer assim, nesse olha, caso, essa dor foi o elevador, né? foi o elevador. Aí agora vocês estão juntos. E foi quando eu percebi, na verdade, Que lindo. que o casal, o cônjuge, ele é a escada para ir para o céu. Porque é através do exercício do amor que eu consigo a minha redenção. E se eu tenho uma pessoa que tem as suas mazelas, que precisa de perdão, que precisa de compreensão todo dia, que precisa de serviço meu todo dia, Que é uma bênção de Deus. Eu tenho aqui essa pessoa do meu lado. Ah, mas é um marido que ele deixa a toalha molhada. Isso é detalhe. Ele deixa não sei o Não, quê. toalha Ele molhada, às vezes. pelo amor de Deus, deixa a toalha lá. Tem outras coisas mais Outras importantes. coisas. Mulherada, pelo amor de Deus, Mas, assim, toalha molhada não vão brigar. são os menores- Papel higiênico. É. O povo briga até por papel. A Deixa o papel higiênico. a tampa do vaso toda. E uma amiga entendeu? minha que disse que briga com o marido dela porque o creme dental, ela é tão organizada que ela faz assim. E ele vai lá e faz assim. Eu digo, não tô acreditando que a briga de vocês é essa. Gente, vão se amar, que perca de tempo. Eu até brinco. Brigar olha, por causa de creme dental, aperta assim e vai assim, mulher. ame agora antes que. Tá perdendo antes, tempo de ser feliz. Antes que os defeitos virem saudades. Olha Às aí, vezes tá os vendo? defeitos vão virar Aí vai saudades. sentir saudade do creme dental. Vai sentir saudade das 2 escovazinhas dentro do copinho. Juntinha lá. Olha aí, gente, que lindo. Eu acho isso tão lindo. Isso é Ser a tido parte como- romântica. É a parte romântica, bonita. É por isso que eu te falo, a beleza. Você tem que buscar a bondade, a verdade e a beleza. E existe beleza em meio ao sofrimento, em meio ao amor desassossegado. Aí a minha esposa, quando eu voltei, olha só como é que são as coisas. Eu voltei para ela, decidi voltar depois de 2 anos. Teve vinho, teve tudo, como você falou. Eita, isso aí deve ter sido bom demais, né? Essa saudade tava grande. E aí, antes de 1 ano depois da gente voltar, pouco tempo depois, ela engravidou da nossa Olha segunda que filha, lindo. né? E com 4 meses de gestação, ela descobriu um câncer. Ô, Jesus, fala sério. Ainda com a bebê no útero, teve que fazer cirurgia com a bebê no útero, a Ô, Clara. Senhor. A Clara teve que fazer um parto prematuro para que ela pudesse fazer a quimioterapia, e ela está nessa luta até hoje, né, de tratamento do câncer. A Clara está super bem. A Clara é um milagre, porque ela resistiu ao câncer, resistiu às cirurgias. Mas eu descobri aí que realmente que existe, o amor realmente ele é um cultivo. Então, eu passei a ter momentos com a minha esposa, e até brinco. Eu postei recentemente no meu Instagram o dom de Deus de conseguir ser feliz em Paris e no apartamento 61. O que eu quero dizer com isso? Eu sou feliz com ela Em qualquer em lugar. qualquer lugar. E, de fato, eu até, às vezes não é masoquismo, mas muitas vezes a gente ficou, na última vez agora foi em dezembro do ano passado, a gente ficou internado quase que 10 dias no hospital. Ela teve uma obstrução intestinal em decorrência de consequências Você dá atenção total. Eu fiquei durante esses 10 dias internado com ela, e durante essa internação, a gente, quando ela tá bem ali, come um sanduíche, pede um sanduíche delivery, outras coisas, assiste a TV. Eu tenho saudades de alguns momentos. É claro que eu quero estar em minha casa, mas é tão bom a convivência, o amar, a troca de amor, que a é possível. sintonia, a energia, a conversinha boba que dá E o saudade. serviço, eu dar banho nela, isso Que lindo, eu até brinco. Alexandre, que lindo. Como é que riqueza. a gente fazia amor
no hospital. Mas não é aquele amor que todo Eu mundo está entendo, pensando. eu O entendo. dar banho nela para mim, fazer Eu amor com entendo. ela. E aí é que eu Gente, isso é respondo a uma sua declaração pergunta. de amor das mais lindas que eu já Eu escutei. respondo a sua pergunta. Como é que é se deixar ser cuidada? É confiar. É você confiar. Eu até respeito aquelas mulheres que às vezes se tornam empoderadas e não se deixam ser cuidadas porque o marido não passa Não confiança. passa. Os homens atualmente não estão Então, como é passando. que eu vou me deixar ser cuidado por um homem que não me dá não dá o norte, Não me não dá a passa segurança, direção, não não protege. protege? Então, E se esquiva mesmo dessa função, porque hoje em dia é tudo se esquiva dessa 50%. função. Não, aqui é sua São parte, aqui é a omissos, minha. são acovardados. Covardados. É Então, a assim, síndrome do Adão que a mulher falou na palestra. mas a mulher ela tem que se permitir. Então, assim, é por isso que tem que olhar os sinais. Aí Você tem se que permite. detectar qual é este homem que tem essas Não, características. na Meu verdade, amigo, o negócio não é existe, complicado. mas não existe. Não existe homem pronto. Eu não estava pronto. Olha, não existe homem pronto. Gostei Não da frase. existe. Mulheres, vocês estão vendo? Eu tô Não sem existe. óculos, não sei nem quantas pessoas tem ali. Porque eu tirei o óculos pra ficar bonita no vídeo. Não. Só me dando meu óculos. Eu já. não sei nem se estão escutando a nossa voz aqui no Instagram, mas assim, nós não estamos prontos. Na verdade, não existe a pessoa certa. Existe a capacidade de olhar certo para a pessoa errada. Gente, mas esse homem é uma riqueza. Rapaz, parabéns, porque é Deus te ma- é abençoe, que mais- você viva muitos anos, escreva outros livros. Cadê o segundo? Eu tenho que escrever, tá escrito, mas eu não ainda empacotei para o livro, mas tá O escrito. segundo, o testemunho, porque ela Mas vai é ficar isso. boa e vai vir aqui Vai. contar todo o testemunho de vida dela. Ela, com fé em Deus, ela vai conseguir. Vai, E ela vai. ela tá superando a cada dia. Então, assim, é de fato você lançar um olhar para o outro de misericórdia e de compreensão e começar a olhar muito mais para as qualidades do que para os defeitos, mas sem deixar de se posicionar. Nós temos que nos posicionar. Dizer, olha, eu não gostei disso, olha, tem que ser assim. Eu acho que é E melhor você assim. respeitar a vontade Respeitar. do outro. E não deixar que terceiros invadam. Os terceiros que eu digo é até a nossa mãe, o nosso pai. Entender que você agora é um casal, na minha visão, né? Não tenha dúvida, você Que está correta. você é um casal e que aquela pessoa tem que ser respeitada com as vontades dela, porque é importante para você estar com ela. Exatamente. Depois que você casa, existe uma hierarquia que essa hierarquia, se ela for invertida a ordem, Dá tudo vai dar errado. É Deus em primeiro lugar, depois o cônjuge, depois os filhos e depois é que vem É o pai e a mãe. o Eu tomei um trabalho. susto É com o pai e a curso mãe. que eu fiz na igreja, quando eu soube, de verdade, assim, estudando a Bíblia no curso lá, eu pensei que pai e mãe fosse família da gente para a vida toda. E, segundo a Bíblia, passa a ser parente depois que você casa. É claro que o Assim, instinto maternal Não, e eu tô paternal, querendo que ele entenda, né? perdura. Mas assim, até você explique isso melhor para as pessoas saberem, porque às vezes a pessoa deixa que o pai invada, que a mãe invada. Não pode, porque Você tem que ser a barreira, na minha visão, para não deixar a tua mãe, por exemplo, invadir o espaço que já é da tua mulher. é isso. Olha, eu vivo isso, Aí vem os problemas. eu vivo experiências assim no relacionamento com a minha esposa. Graças a Deus, aí é que vem a postura do homem. O homem forte, o homem corajoso, o homem que não se omite. Maduro emocionalmente. Maduro, ele se Maduro posiciona e emocionalmente. assume a responsabilidade. Vamos dizer assim, ele assume os BOs. É, Ele assume adorei. tanto. Assume os BOs. Boa. A minha sogra é uma mãe super protetora. É uma mãe espetacular. Daquelas que se você vacilar, ela entra e invade. E aí tu já tem que dizer, meu benzinho, cuidado bem aqui. Aí é que tá. Mas hoje ela já confia tanto na minha força que ela já não invade. Porque o homem se Você torna... se posicionou na hora Exato. certa. E eu não só me posicionei, como eu dei resultado. Ela Foi, viu que a filha deu dela resultado. estava Tava sendo melhor segura. cuidada do que ela. Aí ela A fica própria- tranquila e Aí ela feliz fica e deixa tu cuidar. Deixa eu cuidar. Gente, isso é lindo demais quando você tem essa maturidade de entender que o sistema é O esse. sistema é esse. Aí o povo não faz é tudo o fácil. contrário, dá tudo errado. Porque dá trabalho. Porque Amar dá dá trabalho. Amar dá trabalho. Quem ama não tem sossego. Gente, eu nunca vou esquecer essa frase, Eu Alexandre. nunca esqueço, porque ela é assim, quando eu tô Eu sossegado tô demais, achando eu que eu tô tô amando pouco. sossegada demais. Você tá amando pouco. Não, não tô amando a ninguém, não. Agora eu estou sem amor. Não, eu sei Não, que você ama tô muita desassossegada. gente, mas você tem que amar. O amor afetivo do esse É esse coração, que alimenta a vida, né? ele Vamos falar disso agora? eu acho que ele é o centro. Eu Nós acho temos- que é. nós Amor nascemos- de filho é um, amor de pai e mãe é maravilhoso, é outro. Mas aquele amor que faz a gente ter
Energia é o amor. É o amor que tem de Eros mesmo, né? que até que gera uma borboletazinha também lá no estômago, né? que depois ele vira o amor maduro. Mas assim, na minha opinião, o eixo de tudo. Porque nós nascemos para amar. Nós nascemos para. Eu considero que o homem nasceu para casar. E a mulher. Por isso, sua filha tem um instinto Ela já fala muito. ou algo nela que é muito interessante. Ela tem só que lapidar isso e esperar. Não é o melhor momento, mas tem que ter Aí maturidade vai ter para o pai, saber. a mãe, os avós, tudo ajeitando Isso. essa menina, porque pensa na Para mulher ela sonhadora. para ela saber fazer a leitura correta. É. Mas sabendo que não existe o homem pronto. Pronto, não existe homem pronto. Vamos falar do homem que não existe esse homem pronto? Vamos falar disso? Vamos. É tanta coisa, gente. Pra falar com ele que vai ter que ser. Me pergunte. E ele diz que tem um compromisso daqui a pouco, eu vou ter que daqui a pouco acabar. Que oração? Não, Alexandre, por favor. Eita, mas ainda dá. Não, ainda pois dá. então vamos falar, porque eu fico muito triste, apesar de que eu sou divorciada. As coisas acontecem, mas eu fico muito triste quando eu fico sabendo de uma amiga, de uma pessoa e de tantos divórcios como eu vejo acontecendo. Então fala pra elas, não existe um homem pronto. Como é que a gente vai aprontar este homem? Não existe homem pronto e nem você vai aprontar este homem. Olha aí, complicou, geral. Porque esse é o grande erro. Achar que tem homem pronto e o segundo, achar que você vai mudar aquele homem. Você pode até mudar, mas não você agindo sobre ele, agindo sobre si. É o seu posicionamento contigo mesma, né? É a sua fortaleza de identidade, é a sua clareza, lucidez de quem eu sou. Eu sou uma escolhida por Deus, eu sou preciosa aos olhos de Deus, mas eu estou aqui não para ser amada, e sim para amar. Então, quando eu estou aqui para amar, eu tenho que entender que não tem ninguém pronto. Que eu tenho minhas misérias, e se eu tenho minhas misérias, o meu egoísmo, a minha carência, a minha soberba, a minha vaidade, a minha necessidade de se empoderar, e o outro também tem do mesmo jeito. Então eu começo a lançar um olhar de autocentrado para um olhar de dentro para fora. Então, assim, eu vou ser mais, digamos, não é vulnerável, eu vou ser mais compreensivo com o outro. Então, eu vou baixar um pouco o meu tarrafo, digamos assim. O meu nível de exigência vai diminuir. A princípio. É isso que eu ia Porque falar. você tem que testar. Não adianta. Não tem ninguém pronto, então eu tenho que testar. Eu tenho que iniciar um relacionamento. E outra coisa, onde eu vou iniciar esse relacionamento? Já é o primeiro sinal. Alexandre, já me disseram que quando você passa mais de 6 meses sem ninguém, você está indisponível para o amor. É verdade? Não, eu acho que você... o amor é uma decisão. O amor, ele não é orgânico. Ele não é, eu estou pronta para amar. Não. Porque, tipo assim, o que me disseram, essa que indisponibilidade é assim, tipo assim, pelo que eu entendi do que a pessoa me falou, né? É assim, você vai para um restaurante, se você estiver indisponível para o amor, ninguém vai nem lhe enxergar, porque a energia que você vai transmitir, isso aí, você não vai ter aquele brilho daquela mulher que tá, né? Isso, na verdade, é muito, muito mais de uma falta de motivação, uma falta de ânimo, tá? Porque desanima, não tá amando ninguém, desanima. Você não tá desanimada porque você não é amada. Você tá desanimada porque você não tá amando. Tem que amar. O negócio é você amar, meu povo. O segredo de tudo na nossa vida é o amor. Amar, é o amor. Pois tá aí, galera. Vamos começar. E amor não é fazer cosquinhas no peito de ninguém. É caridade. É muito mais espiritual e obra. É obra. É servir. Eu vou citar um exemplo aqui da minha esposa. Primeiro, perdoar. Se ela errou comigo, se ela me traiu, por exemplo, e eu estou com um propósito forte de fazer esse amor dar certo até a eternidade, até que a morte nos separe, eu vou perdoar. Quantas vezes eu tenho que perdoar, Ilka? A Bíblia fala que é 70 vezes 7. Não é difícil. Mas eu digo mais ainda, não é 70 vezes 7 só, é 70 vezes 7 durante 365 dias por ano. Porque toda hora nós temos que perdoar. Porque toda hora eu preciso de perdão. E outra coisa, quem ama trai. Trai?
trai. É uma frase forte. Muito. Explica isso Que aí. muita gente acaba até que me cancela quando eu falo Vou te isso. cancelar agora. Pedro traiu Cristo 3 Você tá vezes. cancelado do Pedro, podcast. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Quantas vezes você já... Quem ama trai, minha Você gente. ama Quem Deus? ama trai. Você ama Deus? Ave Maria, demais. Você trai ele todo dia. Traio? Eu? Como assim? A Deus. Você Pois é, eu traio a Deus. Sim. Então como é que pode? Se eu amo Deus, como é que eu traio ele? A gente trai porque nós temos inclinações, más inclinações. A gente trai porque a gente dá vacilos. A gente não, digamos assim, não se protege da oportunidade, não foge da oportunidade, abre exceções. Aí daqui a pouco você vai banalizando aquelas Aí é exceções. que nem aquele negócio, trair e coçar é só começar. Então é a ocasião, muitas vezes. A ocasião faz o ladrão. Faz o ladrão. E aí nós temos que entender, eu sou predisposto a trair. Eu sou predisposto a trair. Tu acredita que tem pessoas que são predispostas a Todas. trair? Todas. Eu não me acho predisposta a trair, não. É. Porque não tem ocasião ainda. Não, porque Eu não você... tenho ninguém hoje. Agora me diga. Se você tivesse... Tu conhece o ser humano, Todo né? ser humano é predisposto a trair. É? Não é traição só de amorosa. É traição a si próprio. É traição das próprias promessas. Eu tô falando da amorosa e tu tá falando. Mas é porque tudo é uma coisa só. Se eu traio o meu amigo, Tu vai trair também. eu vou trair a minha esposa. É, né? Se eu traio o meu irmão, eu vou trair a minha esposa. Se eu traio a Deus, eu traio a minha esposa. Pois pronto, todo mundo trai. Todo mundo é predisposto a trair. Tu disse que a gente trai Deus Não. todo dia. Aí Então tá todo mundo Tá com todo este mundo- pecado. tá todo mundo com essa inclinação ruim que você tem que lutar contra ela com todas as forças. Gente, mas é difícil. É difícil, sabe o que é que vai segurar? Ah. O que mais te segura não é nem o propósito, é o temor a Deus. Agora aí você falou tudo. É o medo de... Porque quem conhece a palavra de Deus tem muito temor a Deus, viu? Tem temor a Deus porque quem conhece a palavra de Deus sabe que tem um inferno. É. E ninguém quer ir pro inferno. E ninguém quer ler a Bíblia para conhecer? Aí Então, me diz. então é por isso que o material não dá conta. É por isso que o fio condutor é sempre o céu. É sempre O meu olhar é sempre para a eternidade. Tanto é que todo problema que eu tiver no relacionamento, eu tenho que perguntar: e esse problema diante da eternidade, qual é o tamanho dele? É mínimo. Se eu não tivesse feito esse exercício com a minha esposa, e eu teria separado definitivamente dela, não teria a Clara, não tinha existido. Eu não estaria do lado dela para cuidar dela nesse momento tão crítico. difícil da vida dela. E eu não tinha descoberto o amor real, entendeu? Que eu só descobri depois de anos de relação. Foi, Alexandre, tu não sabia que tu amava a esse ponto. Eu não sabia o que era amor. Eu não sabia Alexandre. o que era amor. Tu não sabia. E como foi que tu casou com ela, rapaz? Eu casei porque eu achava que amava. Mas eu amava, Tu sabe? achava, né? Eu Na tua acha- cabeça o eu- amor era outra coisa. Na minha cabeça, o amor era o sentimento. E não é sentimento. Amor é obra. Amor é decisão. Aí quando tu movimento. te viu sem ela, aí tu, meu Deus, e agora? Quando eu me vi sem ela, eu percebi que algo me inquietava. Aí é que vem o dom de Deus. Não é só a gente. Eu não sou... Eu me considero um agraciado, Ilka, por descobrir o amor verdadeiro. Ilka, esse amor verdadeiro, eu te digo assim, com toda a força do meu coração, é uma bênção gigante. Porque é um amor de você... sabe aquele amor de tu olhar para tua filha... Como é o nome dela? Maria. É o amor que inclusive, os devotos de Maria têm ao contemplar assim, a imagem dela ou a pensar nela. É um amor de contemplação. Eu tenho certeza que você já olhou para a face da sua filha contemplando, só olhando e A contemplando. última vez foi de madrugada, que eu vou toda madrugada no quarto dela, que eu vou às 3 da manhã eu tô orando. E aí eu fui essa noite, e meu Deus, como era que ela é tão lindinha, Pois tão eu lindinha dormindo, eu fico contemplando ela dormindo. Isso é o amor verdadeiro. Eu olho para minha esposa. Meu filho do mesmo Hoje eu jeito. olho e vejo minha esposa dormindo, eu a contemplo dessa mesma forma. Alexandre, que lindo. Inclusive- É tão difícil a gente escutar um homem ter coragem de falar isso. E não, inclusive não é mais do que os meus filhos. Então, É? assim, a hierarquia. Quando, Tá. A hierarquia, mas o coração. Não, o coração. É outro Eu amo sentimento. mais ela do que os meus filhos. Não, eu vou ter que consertar a frase do Alexandre. Olha a ousadia. São amores diferentes, Alexandre. São amores diferentes, mas
na verdade, é um amor só. O amor é um só. O amor é caridade. E o amor, quando ele é um amor mais forte mesmo, aquele amor real e maduro, ele tem que inclinar mais, tender mais a balança para o cônjuge. É claro que eu amo as minhas filhas, talvez com a mesma intensidade. O sofrimento que eu tenho também por elas e preocupação é a mesma coisa, assim, guardada as devidas proporções. Entendi, tô entendendo o que você tá falando. Mas assim, hoje, se você me perguntar... Atualmente você prioriza a sua esposa. E na verdade, sim, tem que ser. Para o casamento dar certo, o relacionamento dar certo, você tem que priorizar a esposa. Filhos, muitas vezes, é distração que faz dar errado. Verdade. Tem que ter o limite também dos filhos. É igual o sogro e a sogra. Tem que ter limite. Os amigos. Amigos. É outra distração trabalho. grande. Então, se você vai dar, Alexandre, quem é a pessoa mais importante da tua vida hoje? Depois de Deus? É a minha esposa. E eu não consigo, sendo bem sincero, palpar o amor que eu tenho a Deus também. Porque assim é muito... Mas eu consigo através dela. Por isso é que quando eu amo a minha esposa, eu estou amando, pensando que eu estou amando a Deus também. Porque aí é uma forma de eu materializar Deus para mim. Por isso é que ela é a minha escada para o céu. Porque através do meu serviço a ela, do perdão, da compreensão, que no final das contas começa a ficar bom. Eu começo a gostar de servi-la, entendeu? Mesmo que me desassossegue. É um desassossego bom. Que mulher especial a sua. Eu tenho certeza que quando ela assistir, se ela já estiver assistindo, ela tá feliz demais de ver você falando assim. Vai ficar gravado essa live? Todo, meu filho. Deixa a sua live gravada, porque eu vou pedir para ela assistir. Gravadíssima no YouTube, gravadíssima no meu Instagram. Vou deixar salva a live, porque eu não posso desperdiçar um momento desse. Um homem abrir a boca e dizer, repita, por favor, aquela frase. Você tinha tanta vontade de ser o marido dela. O meu propósito era tão grande de ser o esposo dela para o resto da vida, né? E de fazê-la feliz, porque esse também é um propósito que o homem tem que ter. De fazer a mulher dele feliz. Todo dia acordar. Sabe qual isso é por isso que eu falo assim, muitas vezes Deus me tirou um pouco esse dom, quando ele me deixou imaturo por muito tempo, mas ele depois me devolveu, e é emprestado, como eu disse no começo da nossa conversa aqui. Os dons não são meus, os talentos são seus. Mas mesmo que duvido os ateus, é tudo emprestado por Deus. Ele dá, ele tira. Então, assim, ele me deu esse dom porque eu intuitivamente, eu sempre tive a vontade de conquistar a minha esposa. Então, gente, tudo que eu falo... Eu fico babando tudo que um eu negócio faço, desse. Tudo que eu faço ainda hoje, sabe coisa de menino? É como se fosse para impressionar ela. Sério, Alexandre? Depois desse tempo todo? Depois desse tempo todo, tudo eu ainda... Tu quer impressionar ela o tempo inteiro. Gente, deve ser muito mal o relacionamento. Eu quero impressionar ela espiritualmente. Como eu sou... Tu quer que ela te admire. Isso. Aí tu faz como tu ser grande. Eu quero crescer pra essa mulher me admirar. Isso. Quando eu quero perder a admiração dela. Dar ela... Isso. Quero dar estrutura financeira, eu quero dar emocional. Exato. O terceiro coração também. E é tudo junto. Mais ainda. Eita, que amor e vou te dizer mais. Tô amando isso. Eu vou te dizer mais. Eu tô apaixonada pelo amor de vocês. mas eu acho que esse é o nosso... hoje o testemunho nosso, ele é pra isso. Que lindo. Eu achei que isso nem existisse mais. Existe, eu quero que você, eu rogo a Deus para que você conheça esse amor. Oh, Jesus. E digo, você não se sinta fechada para o amor, não existe. O amor é uma decisão. Fala aí para mim, decisão. Então. Me diz aí para eu me abrir. Você tem que ser fé. Você tem que ser fé. Vamos fazer uma terapia. Vou dizer para você agora. O fio condutor é o céu. Você tem que reconhecer as suas mazelas e as suas carências. Tem um bocado aí para tratar. Você vai tratar através do amor. É? O amor é a melhor forma de tratar as nossas carências. É amando o outro. É servir. Então não é mais para rejeitar nenhum candidato. Pode aceitar os candidatos. Candidato não. Você é igual a eleição. Você aceita os candidatos. Eu falei errado. Eu tô tão apaixonada pelo teu amor por ela. Não, mas pode ser candidato. candidato. De vocês que eu troquei o nome. Não é candidato. São pretendentes. São candidatos. Pretendentes. Você tem que se posicionar. Eles é que tem que realmente lhe conquistar. Pois o seu é voto, assim que hoje em dia
Eles têm que Hoje em custar o dia- seu voto. Pois é, isso que eu penso que as mulheres devem fazer, e tem hora que eu penso, eu acho que eu tô errada, tô fora da curva, estou ultrapassada, Você não tá mas eu vejo errado. minhas amigas fazendo coisa que eu digo, gente, eu não faria isso. Mas eu que tu é muito dura, mulher, tu é muito dura. Eu digo, olha, que tem dado certo desse jeito. Pronto, você só não pode passar da medida Ser da demais, né? exigência. Ser Da exigência. demais, ser demais. E Porque agora o povo você vai acha ter que de. o povo se entrega muito, é Se tudo muito entrega, fácil, mas é você- tudo queimando etapa direto. Você tem experiência já para perceber sinais. Então é muito rápido. Não precisa 3 meses de relação para tu perceber que essa pessoa não vai ser a pessoa para você. Entendi. Às vezes um mês. Tu Quando acha que você, com um mês dá pra saber? quando Por isso que você explica, né? Tem gente que namora um mês e dá certo o casamento. mas assim, Tem gente que veja, namora é questão 10, 12 anos com 2 meses de porque casado, ignorou os separa, sinais, gente. ignorou os sinais. Os sinais sempre são dados. Nós não Tu conseguimos. acha que a gente fica cego de paixão, assim, que ignorou tudo? Não Que tem a paixão menor- louca! Não tem a menor dúvida. Além de ficar cego de paixão, você está carente, querendo Pois ser é. amada. Isso para você, bem isso aqui é o que nó. cega. Essa carência é que eu acho que as mulheres têm que cuidar. É disso que eu tô falando desde o começo da nossa Essa conversa. carência terrível É eu disso tenho. que eu falo. É Esse é o carência maior até com erro. amizade. Com Eu tudo. vejo a mulher brigando com a outra. Você agora entendeu tudo. Você, Alexandre, isso serve só para relacionamento afetivo? Não, serve para tudo. A minha filha mesmo, ela é muito impressionada com as amigas, né? A minha amiga me trocou por não sei quem. Eu digo, Maria, você não precisa dessa história de troca de amiga. Você seja amiga das suas amigas, se cuide que elas vão querer a sua amizade. Você tá correta. E você usa isso aí no seu relacionamento. Eu tô passando a usar na minha vida como um todo. Agora, não Eu deixe. tô cuidando do meu jardim, aí as borboletas pode ser que cheguem na flor, né não? Isso, agora, é exato. Ó, olha só, a mulher ela tem que se cuidar. Uma das melhores formas de você amar é se cuidar. Porque quando você se cuida, você não dá trabalho pra ninguém. Olha aí que coisa boa. Quando você não se cuida, você dá trabalho pra todo mundo. Então você não vai amar ninguém. Você vai precisar ser amado. Vai precisar de misericórdia. É de misericórdia. Eu vou ter que cuidar dessa doida bem aqui. Exatamente. Então, Ela assim, me dá um trabalho louco. quer amar alguém? É por isso que mais vale as mãos que fazem que os lábios que rezam. Amor não é falar que ama. Amor é resultado. Se você é alguém, eu tenho que ser, você tem que buscar. A primeira coisa que você tem que buscar é ser forte. Forte espiritualmente, forte emocionalmente, mentalmente e forte financeiramente. Financeiramente, vamos falar disso. Também, não Forte é? financeiramente. É porque você tem que buscar. Quando eu falo financeiramente, não é você ser milionário, multimilionário. Não, não. É você buscar uma dignidade, ter um ofício, ter uma aptidão, buscar suas aptidões e ter um trabalho. O Tem um trabalho trabalho. dignifica o homem. O trabalho dignifica e te dá utilidade. Você se sentir útil é importante. E aí você se fortalece. Aí você se fortalece também espiritualmente, porque não adianta. Você não vai passar pelo deserto e a vida, a fibra dela é sofrimento. Não tem como passar pela vida sem sofrimento. E aí, quando vem o sofrimento, e ele vem, às vezes, no limite do sofrimento. Qual o limite do sofrimento? Às vezes é a dor física mesmo que você sente, uma doença, ou às vezes é a pessoa que você ama. E você percebe que a finitude dela está próximo. Isso é o sofrimento muito grande. Então, o material não dá conta. O que vai dar conta? O espiritual. O espiritual. É a oração, é a ligação na comunidade que você tem da sua igreja, e etc. E emocionalmente. Entender o jogo. Entender o jogo. Aprender a jogar, né? Jogar. O jogo é que a vida, nós somos inclinados a fazer coisas erradas, o outro também os homens estão mudando, os papéis estão mesmo. Mesmo que você diga assim, eu me abro, eu me decido a amar, eu vou diminuir, abaixar o meu tarrafo, o meu nível de exigência. Mas vai ser difícil porque não tem homem maduro disponível. Assim, tá em extinção. Está em extinção, você está falando a verdade. Não tem homem maduro emocionalmente e com propósito de ficar, né? Tá muito confortável para Com isso. propósito. Não tem homem, um homem maduro tem propósito. O homem maduro não tem propósito. E o propósito dele sabe o que é? O próprio umbigo. É autocentrado. Certíssimo. É vaidoso, busca o poder. Busca o poder, a autoridade, Mas entenda. nomes e sobrenomes, e no final das contas, ele não tem aquele elo mais importante, né? Não tem, mas nós temos que entender que é aquela história. Não
Ninguém está pronto e não existe a pessoa certa. Existe o olhar certo para a pessoa errada. Gostei. Falou muitas frases bacanas que dá cada corte aqui de podcast para essa mulherada ouvir, que eu vou Vou ser te bastante contar. cancelado, porque assim, Vai não, vai ser cancelado esse não. livro, eu entendo quando você me seguia há bastante tempo, eu fico feliz e honrado, mas ele é um livro que busca e fala muito mesmo sobre o amor próprio. Depois, foi em 2018, tudo que aconteceu na minha vida, inclusive quando eu escrevi ele, essas, como é que fala, meu Deus, me fugiu agora o nome, Poesias, não, esses reflexões. desenhos aqui, que a Ah, gente, tá. todos eles, ilustrações, As foram ilustrações. feitos pela minha esposa, quando eu Sério? estava separado dela, inclusive. Gente, eu não acredito não. Na história de Ela é vocês boa é de linda desenho. demais, gente. Então, só que aí eu falava muito de amor próprio, aquela coisa do alto se amar mesmo, mas não no sentido da dignidade. Depois é que eu fui descobrindo realmente o tesouro. O amor próprio é importante no sentido de dignidade, mas o amor que realmente te faz feliz é o amor no sentido de caridade, serviço para o outro. Serviço ao outro. E nunca esqueçam, amar é melhor do que ser amado. Ah, tá ótimo. E Alexandre, me diz só uma última pergunta. Vou já te liberar desse negócio. Por mim, eu ficar aqui a tarde toda, que ele só tá Mas, falando de coisa que eu mas gosto. nós temos ainda Mas, uns 10 não, minutos. não, peraí. Eu quero só que tu fale para os homens, que são exigentes. Tô falando isso para um irmão meu. Ele é super exigente, morre de vontade de casar, mas não existe uma mulher que ele ache que esteja na hora dele casar. Não, ainda não é essa, não, ainda. E quando eu converso com ele, ele sempre fala: que o negócio tá fácil demais, eu posso ter quem eu quero, pra que eu vou me casar? Como é que faz? Como é que faz? Porque, pra que? Não tem. O nível de exigência fica muito alto. Como é o nome do seu irmão? Ai, Petronilho em rede. Petronilho, meu amigo. Me desculpe lhe dizer quem sou eu, mas Não existe mulher exigência pronta. demais é soberba. Oh, meu Deus, tadinho de ti, meu irmão, não Mas- pensei. Mais uma vez, eu vou dizer que nós temos precariedades e uma das principais causas da nossa carência afetiva são esses vícios que a gente tem que rejeitar, que são essas inclinações de ser orgulhoso, soberba, de achar que é aquilo que não é, né? É a nossa inveja, é a nossa necessidade de ser visto e amado, etc. Então, para a soberba, o remédio é você, digamos assim, humilhar a cada dia o seu orgulho. É você buscar realmente reconhecer que nós somos precários mesmos, tá? E que a gente depende do outro também. Então, quando a sua querida irmã se preocupa com você e pergunta o que eu posso fazer para que ele Não seja tão exigente. não seja tão exigente, se dê uma chance. É exatamente lançar um olhar para fora. Quando você acha que está todo mundo cheio de defeitos, né, é porque você não está tirando a trava do seu próprio olho. Então, assim, com toda sinceridade, sem orgulho e sem soberba da minha parte, eu já experimentei e já fui assim como você. Não são as pessoas que não estão prontas e que são, digamos assim, tá muito fácil. Na verdade, é você que está olhando muito mais para si e não está disposto a amar aquela pessoa com os defeitos que ela tem, porque todos nós temos. Então, faça esse exercício. Lance um olhar para fora, um olhar de compaixão, para dentro para reconhecer as próprias misérias e para fora para compreender as misérias dessas moças que você acha que não estão Gente, é o seguinte, isso vai dar uma briga de família, meu irmão vai brigar comigo por eu ter dado o exemplo dele, mas foi muito maravilhosa a sua palavra, porque eu também imagino que seja assim. É imaturidade. Ele não é soberba porque ele muitas vezes quer. Porque ele está deixando essa má inclinação aflorar. Então, às vezes a gente nem enxerga isso, porque nós estamos imaturos. Mas entenda, a imaturidade não cai do céu, não se ganha, não vem com a idade. Ela é algo que se aprende. Decida ser maduro. Decida se Aí autoconhecer. pronto, decidi ser maduro. Aí o que que tu diz pra pessoa? Tá bom, ele faz de conta que ele tá te perguntando aqui. Tá bom, Alexandre, eu quero amadurecer. O que que eu faço então? Primeira coisa, reconhecer e entender o que é egoísmo,
o que é a necessidade de ser amado, o que é a soberba, o orgulho. Que aí vem a palavrinha mágica que todo mundo fala e não explica a importância disso, que é o autoconhecimento. O autoconhecimento. Segundo, você não vai conseguir isso, como eu disse, sozinho, sim. Só consegue sozinho. Não, eu quero dizer assim, ele precisa buscar... Na verdade, ele não vai conseguir isso sem a espiritualidade. Porque isso são defeitos, vamos dizer assim, mazelas. Mas ele está buscando, ele tá estudando, está orando. Então está pedindo, já tem até palavra de Deus que ele está perto de encontrar essa mulher. Maravilhoso, porque na verdade é que tá. Quando eu falo espiritualidade, é o temor a Deus. Todas essas inclinações ruins, se a gente não, vamos dizer assim, mortifica elas, e tem técnicas para mortificar, uma delas é o jejum. São as disciplinas espirituais. As disciplinas, né? outra é a oração, outra é o que ele está fazendo. Das principais que ninguém muitas vezes faz é simplesmente se colocar diante de Deus, se prostrar com humildade e pedir: meu Deus, tire de mim a minha soberba, o meu orgulho. Me faça um homem maduro, disposto a amar. Peça todo dia, eu não tenho dúvida que se você pedir e se realmente se propuser, ele vai fazer. Agora, é todo dia. Não é um chamado, é um chamamento diário. Se a gente vacilar, se a gente beirar o abismo, o que é o abismo? Muitas vezes é o trabalho, é o Instagram, muitas vezes... As distrações. As distrações. É. Se a gente beira o abismo, a gente escorrega. É fugir dessa beira do abismo. A pornografia, né? Pois é, a pornografia as pessoas não sabem. Tanto que isso atrapalha. Atrapalha muito. Eu muito. achava, e aqui eu dou o meu depoimento, que tudo eu fiz. Tudo eu fiz. Eu não sou esse cara aqui, maduro. Tu já é um cara consertado, Eu sou né? um cara que totalmente consertado, buscando ainda a conversão. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Eu fiz muito jejum, eu tive quaresma e foi na época que minha filha nasceu prematura, que minha esposa começou o tratamento de quimioterapia, eu fiz o resguardo da minha filha. Eu sou fisioterapeuta e Deus faz tudo perfeito, escreve certo por linhas tortas. Né? Que a gente não entende agora, vai entender depois. Na verdade, eu até brinco, o Deus escreve certo, o homem é que entorta. Entorta tudo. E aí eu tinha experiência na minha lida como fisioterapeuta com crianças prematuras. Então eu disse para minha esposa, olha, não, era na época do Covid, da pandemia. Sim. Eu disse, olha, nós não vamos contratar enfermeira para ficar vindo do hospital para cá, você aqui com câncer, imunidade baixa uma pessoa de fora. E a minha filha prematura, eu vou fazer o resguardo, eu vou ficar com a criança. E fiquei 5 meses. Tanto é que a Clara, ela tem hoje um apego a mim como se fosse de mãe. Como se fosse de mãe. Ela busca muito mais o meu colo do que o dela. Porque não amamentou, não que ela não ame, mas é interessante isso. E foi uma experiência tão gigante, assim, que eu percebi que nós, homens, podemos participar muito mais desse período de resguardo da mulher. Como eu não participei da primeira. Né? A gente já tem que trabalhar, eu tenho que dormir no outro quarto. Não. Se envolva. E aí... E é tão saudável para o casal também. É muito saudável. Então, assim, eu nesse período, quando chegou no período da quaresma, eu fiz um jejum de 40 dias. Eu almoçava e só comia no dia seguinte no almoço, 24 horas. Eu bebia somente água. Eu emagreci lá seus 8 quilos e fazendo o resguardo. Acordando de madrugada, bebê chorando, dando de mamadeira, né? E outra coisa que eu fiz foi, achava que dificilmente eu ia conseguir, era zerar a pornografia, a masturbação. Um homem é difícil fazer isso muito mais do que a mulher. E eu lhe digo, eu consegui. Mas consegui porque... Você teve o jejum. Porque tive jejum. Que aí te fortificou. O jejum é a melhor forma de você mortificar as suas mazelas, porque tem um reflexo na criança que eu sei quando muitos nem sabem, que é o reflexo de sucção. É o mais instintivo que você tem. É de sobrevivência. Você vai fazer a sucção para poder mamar. Uhum. É o de alimentar. Então, a fome é o nosso instinto mais primitivo, o se alimentar. Quando você controla a sua fome, você controla quase que tudo. Então, eu fiz jejum e disse, a pornografia é um pecado grave, é uma traição, e a traição não vai me levar para o céu. Por isso é que o fio condutor é o céu. É o temor a Deus. Então eu vou zerar a pornografia e vou zerar a masturbação.
E eu consegui fazer isso e achava que isso era a coisa mais difícil do mundo. Aconteceu. Porque eu pedi a Deus, eu fiz esforço e eu tinha temor a Deus e fiz alguns exercícios, como o jejum. Então, eu acho que o seu irmão, que o nome dele é Petronílio, ele está num caminho correto. Apesar dele ter ainda resquícios, eu também tenho minha vaidade. Continuo carente do mesmo jeito. Eu só controlo. Ele está buscando controlar e eu não tenho dúvida que ele vai conseguir. Vai, eu tenho certeza disso. E vai ser um casamentão. Vai ser bênção de Deus nos céus, aqui na terra, nos céus e na terra. Eu faço votos para os casamentos dos meus amigos todos, inclusive. Quando eles casaram, eu casei antes deles. E todo casamento deles, na festa, eu pego lá o microfone e faço os votos bem grandão. E falo esse monte de verdade aqui. Olha aí. No dele, eu me convide que eu farei se ele não ficar zangado comigo com essa fala que eu fiz hoje. Fica não, ele é super leve. No dia que ele casar, eu faço questão de fazer. Não, olha aí, gente, vai ser top demais esse casamento. É a minha missão aqui também, entendeu? Eu tenho que dar Sim, vamos falar sobre o ministério. Ministro de Eucaristia. Sim, eu sou ministro de Eucaristia, foi uma coisa do meu mergulho na espiritualidade na igreja. E esse serviço faz muito bem também, né? Faz muito bem, porque na verdade Fala só um pouquinho dessa experiência. Eu passei a assistir missa diária, então eu passei 2 anos assistindo missa todos os dias. No caso, a minha religião é católica e eu respeito todas as religiões e acho que você tem que seguir uma religião. Sim. Porque aquela religião, ela tem lá o seu... O importante é você ir à igreja. Suas diretrizes e você segue aquela. Sim, lógico. E você ingressa na comunidade e dali você vai viver a caridade, né? Então eu ingressei, a igreja ainda não existia, o Padre Tony me convidou para coordenar a construção da igreja, juntou uma comissão, construímos em 1 ano e dentro dessa vivência eu passei a cantar salmo, rezar o terço, missa diária. Ou seja, eu na verdade aprendi a importância da oração, né? E o Padre Tony me convidou para ser ministro da Eucaristia e hoje eu sou ministro da Eucaristia e conselheiro efetivo, né? Faço parte do conselho da igreja de São José. Ótimo, muito bom, parabéns. Então, quero agradecer. Deixa eu mostrar teu livro. Sim, mostra aí o livro. O livro é esse aqui, né? Você está na lista VIP. Tá dando para ver? Qual a câmera? Essa aqui, né? Mostra aí, Jean. Essa. Ali. Então você está na lista VIP de Deus, né? Onde encontra? Esse livro, na verdade, não tem mais nas livrarias. A gente vai lançar uma edição especial que é comemoração ao best-seller, mais de 10 mil cópias. Quando lançar, certamente vai para as livrarias, mas ele está na Amazon. Se você quiser, digita lá, você está na lista VIP de Deus, tem na Amazon. Ainda tem muitos, eu tenho alguns que as pessoas mandam para eu autografar. Que legal. Né? É um livro muito bacana, de mensagens curtas. Eu vou abrir aqui uma página aleatória e vou fazer essa mensagem para você aqui. Né? Então, Senhor, vamos ver o que Deus quer de te dizer agora. Amém. Vamos lá. Olha só. Lembrei agora de te dizer para você sair dessa cama, tomar um belo banho, colocar a sua melhor roupa, o seu melhor perfume, fazer uma linda maquiagem com aquele batom vermelho e se amar por aí. Você e sua liberdade. Eu acho que bateu com o que a gente conversou. Olha o seu batom vermelho aqui e a sua vontade de dizer assim, olha, eu vou me dispor agora a amar, a diminuir minhas exigências. É isso aqui. Deus acabou de te falar. Esse livro ele tem, essa cadeira minha tem um negócio. Esse livro ele tem essa sintonia. Gente, eu recebo a mensagem. Essa mensagem foi para mim mesmo. Aqui, ó. Principalmente no dia de hoje. Que página é essa? Essa página é a 149. Deixa só eu ver aqui, porque essa mensagem realmente foi para mim. Tem até uma boca. E ela ainda tá de batom vermelho mesmo. Eu uso só batom vermelho. Pois, é uma marca minha desde pequena, você. batom vermelho. Quem me conhece sabe. Jean Paulo diz aí. Pois tá aí. Jean Paulo é o produtor do podcast, que eu fico fazendo podcast com outro e conversando com ele. Toda vez é assim. Eu abri aleatório. Gente, olha só. Lembrei agora de te dizer. Me dá vontade até de chorar. Não vou poder chorar aqui ao vivo. Mas posso? Por que não? Posso? Claro. Você tem que transbordar. Eita, completas. Vocês estão vendo como que Deus é? Deus não brinca em serviço. O amor é transbordo. Inclusive, chorar faz parte. Hoje eu já chorei um bocado. Gente. Chorei. Meu coração pediu por uma notícia que eu tive. A notícia realmente. Mas você tem que buscar ser forte, chorar sim,
Mas se você está se sentindo muito, assim, vamos dizer assim, melancólica, Não, aí é fragilizada, outra é coisa. porque Não, você foi só realmente... pela notícia que eu tive, que tu sabe Exato. qual é. Não, a pessoa que eu gosto que tá na Mas é UTI. justificável. É, uma pessoa que eu gosto que tá na UTI, todo mundo fica sabendo, sou eu chorando de nada, não. Agora, a Agora mensagem que Deus é de mandou emoção. é de emoção por eu sentir o amor de Deus por mim todos os dias e em todos os momentos. Porque isso aqui que Deus mandou pra mim, só eu, Ele e quem me conhece muito de perto, sabe que essa mensagem é pra mim. E aí eu vou ler. Olha só, lembrei agora de te dizer, Euca Maria, né? Para você sair dessa cama, tomar um belo banho. Ai, Jesus, eu fico até emocionado. Colocar a sua melhor roupa, o seu melhor perfume. Fazer uma linda maquiagem com aquele batom vermelho e se amar por aí. Você, Euca Maria, e a sua liberdade. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada. Graças eu te dou, Senhor, por essa palavra que o Senhor me mandou Amém. agora, porque eu sei que foi para mim. E agora eu desejo que todas as mulheres que me seguem tenham também esse sentimento que eu estou sentindo agora de amor e de cuidado que o Senhor tem comigo. É isso, completas, que eu desejo para você. Sigam o Alexandre Noleto. Qual é o seu Instagram? É @Alexandre Noleto, Noleto com 2 L's. @Alexandre Noleto. Ótimo, muito obrigada. Eu vou pegar isso aqui e deixar bem aqui assim, só para daqui a pouco eu tirar uma foto. Muitíssimo obrigada. Um prazer Eu enorme que agradeço. ter você aqui. Você é muito especial, Muito é escolhida por obrigada. Deus e tem muitas virtudes. Sensível, é uma mulher lúcida, sábia. Na nossa conversa aqui, que foi a primeira, eu percebi isso. Muito Tá? obrigada. E tem um olhar que brilha muito ainda, viu? Vai brilhar mais. Lance ele pra fora, tá? Na hora de você tirar esse olhar mais pra si e lançar mais ele pra fora. Muito obrigada. Um prazer enorme. Você não sabe como você já me ajudou com aquelas postagens Que no bom. seu Instagram. Volte. Volte. Talvez Mande você um seja uma grande semente. abraço para sua esposa. Quero conhecê-la, porque Vai. ela é uma mulher de grandes virtudes, viu? Sem Porque dúvida. não é fácil ter um homem sensível ao seu lado. Essa mulher é uma mulher com uma coluna bem forte. Ela é uma Viu? fortaleza. Tudo de bom para você. Ela é muito melhor que eu. Abração. Olha só, tá vendo? Obrigado. Completas do meu coração. Um abraço bem grande. Até o nosso próximo episódio.